Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala esta terça-feira o Dia do Consagrado, quando termina o ano da vida consagrada. A relevância deste ano vai ser analisada daqui a pouco pelo Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. Primeiro, notícias que marcam a atualidade religiosa. Dias de festa no Vaticano com o Papa Francisco para assinalar o final do ano da vida consagrada, com os olhos postos no futuro. O Papa recebeu esta segunda-feira cerca de 5.000 consagrados e consagradas no Vaticano, na reta final do ano que a Igreja lhes dedicou, apresentando 3 pilares para a sua vida: a profecia, a proximidade e a esperança. Francisco deixou de lado o discurso que tinha preparado e falou de improviso aos participantes no Jubileu da Vida Consagrada, durante este encontro que durou cerca de 1 hora. La profecia è dire che c'è qualcosa di più vero, di più bello, di più grande, di più buono. O Papa sublinhou que esta forma de vida na Igreja Católica não serve para subir na escala social, nem é um estatuto que faz olhar para os outros de longe, pelo que a vida consagrada deve levar a proximidade com as pessoas, uma proximidade física e espiritual. Uomini e donne consacrate, ma non per allontanarmi della gente e avere tutte le comodità, no, per avvicinarmi e capire la vita dei cristiani e dei non cristiani. Francisco centrou-se depois no tema da esperança, sobretudo do ponto de vista da crise de vocações. E vi confesso che a me costa tanto quando vedo il calo delle vocazioni, quando devo ricevere i vescovi e domando quanti seminaristi avete? 4, 5. Quando voi nelle vostre comunità religiose, maschili o femminili, un novizio, una novizia, 2, e la comunità invecchia contro la tentazione di disesperanza che ci dà questa sterilità. Dobbiamo pregare di più. O ano da vida consagrada começou a 29 de novembro de 2014 por iniciativa do próprio Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja, e chega hoje ao fim, com a peregrinação jubilar e a Eucaristia do 20º Dia Mundial da Vida Consagrada. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, a CIRP, promoveu um inquérito junto dos jovens. A religião era o tema central e os resultados foram agora divulgados. Provocou em mim várias reações, algumas novidades que fui descobrindo, sobretudo a mim provocou mais esperança, ao ver que realmente há aqui um grande potencial, que muitas vezes eu e a congregação podemos estar a desvalorizar e a desatender, a não dar a sua devida importância. Ouvia toda esta exposição assim profundamente comovido e um pouco inquieto, porque também sinto a dificuldade de poder mudar um pouco estas coisas a partir de mim e das nossas realidades. Mas acho particularmente interessante olhar esta realidade, tal como, não só como nós a vemos, mas como a veem aqueles a quem Deus nos envia. Mais de 70% dos jovens quer ouvir os consagrados a falar sobre Deus. É um dado do estudo promovido pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, após ter realizado 1.763 inquéritos.
Dos jovens que participaram, 72% a 75% têm interesse na temática espiritual e religiosa e estão disponíveis para ouvir religiosos e religiosas. O desafio volta-se para quem tem de comunicar. Quando aprofundamos um bocadinho, surge claramente a ideia de que é preciso criatividade, é preciso uma forma de apresentar as coisas realmente atualizada, surpreendente. As coisas mesmo que sejam coisas antigas, mas apresentadas de uma maneira que deem verdadeiramente a sua dimensão de serem coisas significativas. Mensalmente foram realizados 150 inquéritos online a jovens adultos portugueses dos 18 aos 34 anos. Estavam agrupados em 3 regiões, Lisboa, Porto e o resto do país, e participaram numa auscultação que decorreu entre janeiro e dezembro, no âmbito do Ano da Vida Consagrada, onde emerge como relevante para a juventude o valor dos heróis das personalidades. Uma das principais conclusões do estudo é a extrema importância que tem atualmente para estes jovens adultos o que nós diríamos a força das personalidades. Portanto, personalidades são pessoas concretas, de carne e osso, que têm uma história para contar. Quando entramos no domínio dos institutos religiosos e da vida consagrada, todos eles nasceram de personagens extraordinárias, que no seu tempo foram, enfim, heróis de muitas maneiras, não é? Os institutos da vida religiosa e consagrada têm muitas histórias em estoque. Mas parece que estão com elas timidamente lá fechadas nos seus dossiês, nos seus álbuns. Durante este estudo, os religiosos foram também ao encontro dos jovens nas suas realidades, onde trabalham ou nos locais de diversão, como num bar do Cais do Sodré, para um copo e um concerto de música. Acabou por ser uma conversa também assim muito interessante, mesmo de como amigos que se encontram à noite e conversámos sobre também as expectativas das vidas deles, sobre as expectativas do que é que eles pensam da sociedade, o que pensam também da religião. Colocou-se um bocadinho mais para o fim da noite para tipo, não quebrar logo a conversa. No centro da conversa, o cotidiano dos jovens, o desemprego, os contratos de trabalho precários. Penso que a linguagem da proximidade que temos estado a falar é por aí. Como fazer essa proximidade no concreto ainda não lhe sei dizer, não sei mesmo. Mas terá que ser muito isto, sentarmos, conversarmos sobre a vida, ouvir as expectativas, darmos mais um passo. Para os consagrados de Portugal, este inquérito deixou inquietações e desafios. Acho que me ajuda a concentrar mais a nossa atenção naquilo que pode ser realmente importante nos tempos de hoje. Sobretudo a conhecer mais estes jovens que estão à nossa volta, crescer e ver aqui melhor os nossos meios de comunicar com eles, sobretudo. Aqui acentuava-se muito as linguagens novas, das novas tecnologias, e que provavelmente teríamos que valorizar mais. Estar também mais nos lugares onde eles estão, mesmo as nossas presenças, os nossos conventos, onde os temos e onde os deveríamos ter, as causas que assumimos também como nossas. Dos 1.763 inquéritos, 70% consideram o Papa Francisco simpático, 53% têm interesse naquilo que ele diz e 57% concorda, muitas vezes com ele. Números superiores à Igreja e aos padres e freiras. Se eles admiram o Papa que está lá tão longe, se nós estamos metidos nos jovens, há que nos interpelar também a sermos aquilo que dizemos. É o desafio, a começar por mim. A não contarmos coisas que ouvimos, mas a deixar que a nossa vida seja esta história para eles, que os interpele e que a nossa vida seja esta verdade. Realizado o inquérito e apresentadas as conclusões, os dados das estatísticas têm agora de passar para o cotidiano das congregações religiosas em Portugal. É aí que se prolonga a análise pelos especialistas em estudos de mercado. Com histórias para contar, com feminino e masculino juntos num projeto comum à séria e com este sentido verdadeiro vivido da viagem, nós temos aí ingredientes muito importantes para fazer, vamos chamar assim, uma discriminação positiva da vida consagrada no conjunto da Igreja. E é para isso que é preciso o tempo extra.
Resultados desafiantes de um inquérito a jovens adultos portugueses, realizado no âmbito do Ano da Vida Consagrada, que em Portugal termina este domingo, dia 7 de fevereiro, com uma peregrinação nacional ao Santuário de Fátima. Um hino para o Ano da Vida Consagrada. O desafio foi colocado à irmã Amélia Costa, que encontrou na música o meio para dizer a felicidade da consagração. Diz a todos que és feliz na missão que eu te dei, com amor te amei e quis e te chamei. A CIRP pediu à congregação para fazermos um hino. Quem era eu para me aventurar a fazer um hino, porque não tenho, não é o meu espírito, não é o meu estilo, nem eu me sinto com capacidade para fazer um hino, sobretudo para a vida consagrada. A única coisa que eu respondi, porque raramente digo não, a única coisa que tentei fazer foi, eu vou pegar numa canção que tenha a ver não só com a vida consagrada, mas com a missão de qualquer vocação, que sirva de, o título disto tudo, não é? Dizer a felicidade. Então, o que eu quis dar assim a perceber é que nós precisamos de Deus, sem Ele nada se faz, não é possível, não há futuro, Deus é futuro, mas Deus também precisa da minha pessoa, do meu ser, da minha entrega, dos meus pés, e que sejam pés de evangelização, de peregrinação, de ir ao encontro dos outros, e precisa de mãos que façam e que não fiquem só nos desejos de fazer e que é belo e tal. Precisa do nosso empenho e do nosso compromisso. E aí foi o que eu tentei que a canção pudesse dar essa ideia de que eu preciso de Deus e que Deus precisa de todos nós. Com essa canção eu pensei, eu vou ter que falar muito sobre a vida consagrada, é uma maneira de pôr os jovens, como uma canção com ritmo, a cantar. E o que tem acontecido é que canto à primeira e eles cantam na segunda e ficam a cantar. E noto que a canção da vida consagrada está por aí. Inclusivamente a semana passada estive na paróquia de Santo Ovídio no musical de um grupo com 40 elementos, e um dos cânticos, portanto, do repertório, para surpresa minha, era o dizer a felicidade. Portanto, eles assumiram isto como um cântico para toda a gente e para todo o mundo. É uma forma pequenina, se calhar, de marcar este ano. Em agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora sobre as iniciativas que marcaram o Ano da Vida Consagrada, que termina esta terça-feira. É para isso convidado do programa Eclésia o Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. O Ano da Vida Consagrada que agora termina, acredito que o acompanhou de perto como secretário da Conferência Episcopal, também como consagrado, com responsabilidades na CIRP, na Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. No início, a Conferência Episcopal publicou um documento onde propunha que este ano fosse uma oportunidade para fazer memória do passado, abraçar o futuro e viver o presente com paixão. Foi-se cumprindo esse itinerário ao longo do Ano da Vida Consagrada? Foram esses 3 objetivos que, na nota pastoral, os bispos portugueses, com data de 14 de novembro, ainda antes de se iniciar o ano, depois saiu a Carta Apostólica do Papa Francisco, 8 dias depois, onde estes 3 objetivos já tinham sido anunciados antes. O tal ver o passado com gratidão e depois o presente olhar com paixão e abraçar o futuro com esperança, como acabou de referir, embora o Papa tenha uma formulação bem diferente. Os objetivos, penso, foram sendo conseguidos e, se não foram todos, ainda bem que não, porque o Ano da Vida Consagrada é para ser continuado, porque isto de agradecer e depois de, ao mesmo tempo, ter esta paixão, com toda a paixão pelo presente, a nossa vida e também o futuro com esperança, é um processo, é um caminho naturalmente a seguir. Nas ações que estão também na nota pastoral dos bispos, a anunciar, quer recordando aqueles a nível de toda a Igreja Universal, quer nas igrejas locais, eles foram realizando algumas iniciativas
mas fazem sentido essas iniciativas se não são dispersas, mas se enquadram precisamente neste espírito que o Papa Francisco apelou para toda a Igreja, nestes 3 objetivos, e que a Conferência Episcopal para Portugal também assumiu com toda a força, com todo o entusiasmo. Nesse documento da Conferência Episcopal Portuguesa falava-se da vida consagrada como elemento decisivo para a missão na Igreja Católica, nomeadamente aqui em Portugal. Isso traduz-se depois em que concretizações, em que projetos, e essas missões vão sendo de alguma forma notadas pela opinião pública? Eu penso que sim, até pela visibilidade que tem, mas é uma visibilidade que não é de aparecer, mas no sentido de testemunho da própria vida dos vários institutos, dos vários carismas. Como o Papa Francisco disse recentemente, é preciso não colocá-los numa garrafa como se fosse uma água destilada, mas é preciso abrir e serem significativos no mundo. Em concreto, portanto, em todas as dioceses onde estamos aqui em Portugal, os institutos presentes têm tido esse papel. Naturalmente é um desafio sempre a continuar e a renovar. Isso concretiza-se na participação, que é nas igrejas locais onde estamos, nas paróquias, nas instituições. Instituições são próprias dos institutos, mas tem que ter sempre esta incidência de eclesialidade, de estarem presentes na Igreja. E é nesse sentido que o Papa apela a que todos em conjunto sintamos a Igreja como um todo, como o povo de Deus, todos nós, naturalmente com as diferenças, com o enriquecimento dos carismas também para a Igreja. Mas naturalmente concretiza-se de muitas formas, também nas formas que são mais conhecidas, de colégios, de instituições sociais e por aí adiante, mas há muitas formas também que não são conhecidas, muitas vezes, que passam muito em silêncio, onde há essa presença de proximidade e de misericórdia neste tom que nós estamos a dar atualmente. Mas este ano da vida consagrada deu um contributo a essa visibilidade dos institutos, dos consagrados. Isto porque no início acredito que essa parecia ser uma preocupação, de tornar conhecida a vida consagrada em Portugal. Sim, eram os objetivos do Papa Francisco, aliás, lendo aquilo que João Paulo II também anunciou em 1997, quando começou o primeiro dia da vida consagrada, como sabemos. Dia 2 de fevereiro, não é? 2 de fevereiro. E, portanto, a intenção é que toda a Igreja se envolvesse nisso. Eu creio que sim. Também há algum reparo a fazer, se calhar não fizemos tanto como isso todos em Igreja, porque não é da parte dos institutos, da parte das comunidades cristãs, da parte de todos os cristãos. Depois veio o Ano da Misericórdia, que veio enriquecer o anúncio e já a vivência todo este ano, mas por outro lado também as iniciativas, não digo que pararam, mas continuam, ainda vai haver uma série delas até ao dia 2 de novembro e até 2 de fevereiro, e até 7 de fevereiro em Portugal. Iniciativas, precisamente, em todas as igrejas locais, nas dioceses, em que o Bispo vai presidir as grandes celebrações, mas são celebrações, precisamente, não são de conclusão, são de continuação, em que são marca, precisamente, desta presença nas igrejas locais, nas dioceses, e o grande encontro depois em Fátima, de peregrinação, que será no dia 7 de fevereiro. Esse é o encerramento em Portugal do Ano da Vida Consagrada, sim, em Fátima, dia 7. Sim, dia 7 em Fátima, depois as igrejas locais, as dioceses, geralmente é no dia 2 de fevereiro que fazem esse encerramento. Para dar um exemplo concreto, aqui em Lisboa, pela feliz coincidência da visita da imagem peregrina, esse encerramento será feito em Odivelas, no grande pavilhão multiusos, em que todos os cristãos, as comunidades, alguns milhares, com os consagrados da diocese, se vão juntar, naturalmente agradecer a Deus por intercessão de Nossa Senhora nesta visita que ela tem aqui, está sempre nas nossas vidas, mas neste simbolismo da imagem peregrina, em que os consagrados celebrarão o encerramento com o seu patriarca e também com os bispos auxiliares. Em Fátima, esse encontro de todos os religiosos de Portugal vai consistir... O que é proposto para essa celebração? E insere-se também numa semana de estudos, creio, esse encontro. Sim, é a semana de estudos sobre a vida consagrada. Enfim, habitualmente sei que estão cerca de 1000 inscritos para participar, 4 dias de estudo sobre a vida consagrada. Começa no sábado, dia 6 de fevereiro, e vai até o dia 9, mas o dia 7 de manhã será totalmente dedicado à peregrinação nacional, que será presidida pelo Presidente da Conferência Episcopal, o Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca. E a peregrinação consiste essencialmente, naturalmente, na oração do Rosário, na Capelinha das Aparições, depois a procissão e depois a Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade. Sempre nesta união, não só dos que lá estão, mas calcula-se que a Igreja esteja cheia, também com peregrinações
que vêm de todos os institutos, de todos os leigos, também associados aos institutos, para participarem neste acontecimento a nível nacional. Num recente artigo que o Padre Manuel Barbosa escreveu no jornal Voz da Verdade, da Diocese de Lisboa, o título do artigo é Como continuar o ano da vida consagrada. Acredito que ao longo das linhas que se seguem no artigo venha a resposta. E qual é? A resposta é aquilo que eu disse, é continuar esta fidelidade, até dizia lá, aquilo, citando documentos da Igreja, esta fidelidade que eu tive, porque a vida consagrada está nos documentos e tem que estar no coração, está no centro da vida da Igreja, e a continuar isso, a não guardarmos os carismas, isto é, os dons que os fundadores receberam e transmitiram a quem quiseram seguir Jesus Cristo nessa forma de vida, não fiquem encerrados, mas continuemos a ser significativos e presentes com este dom tão essencial de Deus, misericórdia, nas nossas vidas. É um processo todo a continuar, não há receitas, não há lista de iniciativas, mas é preciso continuar esse caminho. Creio que era no documento da Conferência Episcopal, falava-se também que em tempos, enfim, de alguma instabilidade, de alguma crise, ainda se tornava mais urgente o sinal dado pelos Institutos de Vida Consagrada. O ano demonstrou também, e acredita que é nestas ocasiões que os religiosos têm uma ação peculiar por diante. É de sempre todas as pessoas, homens e mulheres, e o cristão, por seguimento de Jesus Cristo, naturalmente tem que levar isso no coração. Os institutos naturalmente estão atentos, isto sempre, e neste ano aceitaram bem o apelo do Papa Francisco, despertarem o mundo a serem profetas, não como um slogan, por slogan, numa frase feita, mas nos seus carismas, nas suas iniciativas, na sua proximidade com as pessoas, sobretudo aqueles que mais sofrem neste momento. Um desafio, por certo, para todos os tempos que os religiosos levam por diante. Padre Manuel Barbosa, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia neste dia 2, dia de consagrado, um tema que vai marcar também o programa de mais logo, na Antena 1, pelas 22h45. Nós ficamos por aqui, votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.